Voltar aqui, ó. Gente, presta atenção aqui. O que eu estava trabalhando com o pessoal, tá? Para situalizar todo mundo. Eu tenho aqui uma petição inicial. O processo tramitou e teve uma sentença. Aí eu interpus um recurso, uma apelação. Próximo passo depois da apelação é a parte contrária interpor com outras razões, tá? Prestem atenção. Eu fiquei aqui na primeira instância. Por que eu fiquei na primeira instância? Simples. Eu fiquei na primeira instância. Bom, gente, durante a aula, eu deixo o celular até longe. Por isso eu estava mandando mensagem e eu, obviamente, não via, né? Porque eu não estava na aula. Mas, enfim, coisa de aula remota, tá? E aí é o seguinte. Mas onde eu estava agora? Olha só, tudo isso aconteceu aqui, ó, na mesma linha. O que significa? Que aconteceu tudo na mesma instância. Eu vou até pôr aqui, ó. Então, primeira coisa, gente, importantíssima aqui. Primeira coisa importantíssima aqui. Eu interponho o recurso no mesmo lugar onde eu ajuizei a ação. Na verdade é o seguinte, eu interponho o recurso, isso nem é verdade. A verdade é que eu interponho o recurso no mesmo lugar. Presta atenção. Eu interponho o recurso no mesmo lugar onde foi proferida a decisão. Professor, achei isso péssimo. Que deselegante, o juiz vai saber que eu interpus o recurso. Vai, querido, ele vai saber que você interpôs o recurso. Ele é o diretor do processo, ele precisa saber isso. Sabe por que ele precisa saber isso? Muito simples. Senão ele dá o trânsito em julgado da sentença, acaba o processo e a sentença se torna imutável. Então ele tem mesmo que saber, ele tem que saber o que está acontecendo no processo. E você não precisa ficar com vergonha, não. Você tem o direito de interpor o recurso, interpõe ele gostando ou não, tá? Aí você interpôs aqui a apelação na primeira instância, ele intima a parte contrária para ela responder através das contrarrazões. E aí sim, só depois de tudo isso, de apresentadas as contrarrazões, é que ele pega esse processo e remete para a segunda instância. Ou seja, o recurso só sobe depois que a parte contrária apresentou as contrarrazões, tá? Aí subiu. O que nós vamos encontrar lá na segunda instância, gente? Muito simples, tá? Na primeira instância, eu tinha um juiz, uma vara com um juiz julgando o processo. O que eu tenho na segunda instância? Uma Câmara com 5 desembargadores. Então, na primeira instância, eu tenho uma vara com um juiz. E na segunda instância, uma Câmara com 5 desembargadores. Os 5 desembargadores vão julgar meu processo? Não vão. Como não, professora? Não vão, gente. Não vão. Só 3 vão julgar. E os outros 2 vão para a Praça 7 jogar dama. Né? Mentira. Os outros 2 vão estar julgando outros processos, que é um rodízio, tá? Então tem lá o Guinho, Zezinho, Luizinho, Tic-Teco. Aí o meu processo, vão julgar os desembargadores, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Aí a Vitória, a juíza, interpõe outro recurso, vai ser julgado pelo Luizinho, pelo Guinho e pelo Tico. Aí o Arnem interpõe também um outro recurso, vai ser pelo Guinho, pelo Tico e pelo Teco. Vocês entenderam? Por que tem 5 se só 3 vão julgar, professora? Vocês vão descobrir. No decorrer do semestre eu conto. Mas por enquanto o que vocês têm que saber é isso. Que se na primeira instância eu tenho uma vara com o juiz julgando, na segunda instância eu vou ter uma Câmara com 3 desembargadores julgando o recurso. Tá? Por isso que a gente fala que o duplo grau de jurisdição, ele permite que a gente reveja a decisão por um órgão hierarquicamente superior, tá? Com 3 pessoas julgando. Na primeira instância eu tive um só, ele pode ter errado. Agora, na segunda instância eu vou ter 3. É possível que os 3 vão cometer o mesmo erro que o outro cometeu. Aí eu começo a acreditar que eu estou errado. Para isso que serve o recurso. Deu para entender até aqui, gente? Deu para entender? Ok. Maravilha. Aí é o seguinte, imagina, gente, 3 desembargadores para julgar um recurso. Como é que fala? É muito cacique para pouco índio. Eu tenho que ter um trem mais organizado, tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai ter um deles, que vai ser o responsável, o diretor daquele recurso, que é o relator. Ele é aquele que primeiro recebe o recurso, tá? Então, quando o recurso chega aqui em cima, na segunda instância,
o relator... Oh, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, é porque o trem ficou tão em cima, gente, tão em cima, que pegou o cabeçalho. Michele, Oi. tem algum outro tipo, por exemplo, na apelação aí, eu poderia ter feito um embargo de declaração, por exemplo, antes da apelação, ou não? Sim, ele é feito antes. Ah, tá. Mas na fase da sentença é só apelação mesmo. Mas contra a sentença eu posso fazer embargos de declaração também, tá? Tudo bem. Depende do que você vai estar reclamando. Isso. Aí, gente, chega aqui no relator, ele olha se esse processo preenche todos os requisitos para ser um recurso. Lembra lá na petição inicial que eu tinha os requisitos 319 e que quando começa o processo, quer ver? Eu vou até abrir esse arquivo aqui. Quando começa o processo, o juiz analisa se a petição inicial cumpre todos os requisitos? Vocês lembram disso ou não? Sim. Só um minutinho, gente, que eu estou abrindo outro arquivo aqui. Aqui, achei. Olha aqui, galera. Eu tenho aqui uma petição inicial, vocês lembram? E eu tenho a manifestação inicial do juiz, que pode determinar a emenda, o indeferimento ou a citação, tá? Essa análise que o juiz faz aqui na manifestação inicial, essa petição inicial cumpre todos os requisitos do artigo 319. E é a partir daí que ele define se cumpriu em tudo e vai mandar citar, ou se não cumpriu e vai mandar emendar, ou se vai indeferir de cara, né? Pois bem, é o mesmo raciocínio aqui. Este relator vai observar se essa apelação cumpriu todos os requisitos processuais, toda a burocracia necessária para ser um recurso, tá? Isso, gente, é chamado de juízo de admissibilidade. Ou seja, ele vai ver se ele admite ou não aquela apelação, tá? E é isso que a gente vai estudar hoje. O que é esse juízo de admissibilidade, tá? E como que ele é feito e quais são os critérios que são observados, tá? Enfim, só para continuar aqui com vocês por enquanto, se, tá? Tiver todos os requisitos bonitinho, lindo, maravilhoso, não tem problema. O processo segue para o julgamento, tá? Pelo colegiado. Ou seja, o meu recurso, ele só é julgado pelos 3 desembargadores se ele preencher todos os requisitos processuais para ser um recurso. Se ele preencher tudo que o código manda ele preencher para ser um recurso. Se ele observar todas as questões processuais, tá? Ou seja, se ele preencher todos os requisitos. Ok? Se não, o que vai acontecer? Se ele não preencher, o relator fala aqui que ele não preencheu. E aí ele não conhece o recurso. O termo é esse. Se o meu recurso preencher todos os pressupostos de admissibilidade, ele vai ser conhecido, tá? E sendo conhecido, ele vai ser julgado pelo colegiado. E aí o colegiado pode dar procedência ao recurso ou improcedência. Se ele der procedência, é provimento, tá? A gente não fala em procedência em grau recursal, a gente fala deu provimento ao recurso. Se ele não julgar procedência, ele não modificar a decisão, a gente fala que ele não deu provimento, tá? Então, presta atenção. Se o recurso não preencher todos os requisitos de admissibilidade, tá? O relator não vai conhecê-lo. E aí acabou para o recorrente, gente. A decisão vai se manter do jeito que ela está. Agora, se ele preencher todos, ele vai conhecer o recurso. Aí ninguém ganhou ainda, mas quer dizer que ganhou o direito daquilo ser analisado pelo colegiado, pelos 3 desembargadores. Aí ele vai para a sessão de julgamento pelo colegiado, onde ele pode ser provido ou não provido, tá? Até aqui, deu para entender? Ô, Michele, ele pode ser provido também parcialmente? Pode Tá. sim, tá? Eu posso ter recorrido, por exemplo, eu tive uma decisão de 10 mil, e aí eu
Eu pedi 10 mil de indenização por danos morais. O juiz me deu 5. Aí eu estou recorrendo para aumentar de 5 para 10. E os desembargadores me dão mais 2 mil. Aí eu fico com 7. Eles me deram o provimento parcial. Tá? Ah, tá ok. Obrigada. De nada, queridos. Vão agora para a aula 8 e 9, que é a nossa aula de hoje. Aí eu falei mais cedo que essa aula é muito, muito importante, porque com ela vocês vão fazer metade da VA1, que a partir de amanhã está liberada para vocês. A metade da VA1 é a aula de hoje, a outra metade é a próxima aula, tá? Então, o que a gente vai estudar hoje é esse juízo de admissibilidade. E o que é esse juízo de admissibilidade? É a análise feita pelo relator se aquele recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade. É a análise feita pelo relator se o recurso preenche todos os requisitos processuais para ser julgado. Ou se ele não preencher, ele não pode ser julgado. Se ele preencher, ele vai ser julgado. Então, o juízo de admissibilidade, gente, é isso daqui, ó. É essa primeira análise que o relator faz do recurso, neste momento aqui, quando o recurso chega na segunda instância, ele faz essa análise e vê, olha, preencheu todos os requisitos processuais. Lindo, maravilhoso. Vamos mandar para o julgamento. Não preencheu? Se ferrou. Acabou aqui e o recurso não existe mais e a decisão vai transitar em julgado. Tá? Bom, quem faz esse juízo de admissibilidade é o relator, tá? E o objeto dele são os requisitos de admissibilidade. São os requisitos processuais que aquele recurso necessita para ser aceito, para ser analisado, tá? Professora, que requisitos são esses? É isso que a gente vai trabalhar agora. Eu tenho 2 tipos, os intrínsecos e os extrínsecos. Os intrínsecos se referem à existência do direito de recorrer. E os extrínsecos, eles se referem à forma como o recurso foi feito, ao exercício do recurso. Ou seja, primeiro eu vou analisar, ele tinha mesmo o direito de fazer de recorrer? Tinha o direito de recorrer. Maravilha. Segundo, né? Recorreu o direito? Recorreu o direito. Então, foi conhecido, tá? Eu falei de manhã, vou até falar isso agora à noite também, gente, isso é importante. Cuidado. Muito, muito cuidado, tá? Por quê? Tem gente que coloca assim na VA, o recurso foi reconhecido. É 0. O recurso é conhecido, não é reconhecido, não. Aí tem gente que fala assim, o recurso foi desconhecido. Não, o recurso não foi conhecido, tá? Bom, a gente vai começar a trabalhar agora com os pressupostos. Eu pergunto a vocês, até agora, vocês entenderam tudo? Até agora tá tudo bem? Vocês entenderam o que é o juízo de admissibilidade? Ele é a análise de alguns requisitos processuais que são necessários para que o recurso seja aceito e julgado. Quais requisitos são esses? É o que a gente vai começar a trabalhar agora, são 7, tá? Pergunto a vocês. Vocês entenderam? Entendi. Fantástico. Então, deixa eu só ver se tem alguma pergunta no chat. Não, no chat eu não tenho nada. Michele, só uma observação. Esse recurso de admissibilidade, esse conhecimento, juízo de admissibilidade. Na contestação ele existe também? Você está falando na contestação ou nas contrarrazões? Em ambas. Não. Não. Tá. É só a partir do recurso da sentença. Isso. Então, vamos lá. Vamos começar pelos pressupostos intrínsecos que se referem ao direito de exercer o recurso. Primeiro, cabimento, gente. Cabimento é o seguinte, é ir lá no 994 e ver se o recurso é cabível para aquele ato. Eu tenho 9 recursos previstos no artigo 994, 9 recursos previstos no direito brasileiro. 9. Professora, qual que eu uso? Eu posso fazer no INT, usar o que eu gosto mais, o que eu tenho mais experiência? Não. Eu uso o recurso de acordo com o ato que foi praticado pelo juiz. Por isso que a gente coloca aqui, ó, o ato, em tese, é recorrível. O que é um ato recorrível? Primeiro, é um ato praticado pelo juiz. Só posso recorrer de ato praticado pelo juiz. Se foi praticado pela outra parte, se foi praticado por testemunha, se foi praticado por perito, se foi praticado por meu Ministério Público, eu posso impugnar. Recorrer é só de ato praticado pelo juiz, tá? Segunda coisa, quais são os atos praticados pelo juiz, né? Despacho.
decisão interlocutória, sentença e acórdão. Qual o recurso cabível contra essa decisão? Eu escolho qual que é o recurso cabível, não é de acordo com a minha vontade, é de acordo com o ato que foi praticado. Para cada ato praticado, cabe um recurso diferente. Tá? Então, é ele que determina qual recurso que eu vou utilizar. Por exemplo, decisão interlocutória, agravo de instrumento. Sentença, apelação. Acórdão, recurso especial, recurso extraordinário. Tá? E despacho, professora? Despacho não cabe recurso nenhum. Artigo 1001. Contra despacho não cabe recurso. Professora, por que contra despacho não cabe recurso? Porque não tem, gente, natureza decisória. Ele não decidiu nada. Se ele não decidiu nada, contra ele não cabe recurso. Ele só impulsionou o processo, tá? Então, a primeira coisa, a gente vê se o recurso foi utilizado de forma correta. Se eu tive lá uma decisão interlocutória e usei apelação, em vez de usar agravo de instrumento, eu fiz errado. Porque contra a decisão interlocutória é cabível agravo, tá? Por isso que eu coloquei para vocês, inclusive, lá no sistema faculdade, o quadro de cabimento de recursos, tá? Por causa disso. Aliás, eu acho até que alguém me falou outro dia que não estava lá. Vou até conferir agora, gente, que vocês... Contar um trem para vocês. Vocês estão ruim com esse sistema faculdade, viu, gente? Pelo amor de Deus, vocês estão sabendo mexer nesse trem, não. Vocês têm que aprender. Por isso que eu parei até de mandar as aulas para vocês, para obrigar vocês a aprender a mexer no sistema faculdade. Agora Mas, só... Michele, esse sistema, as coisas aparecem e somem também numa facilidade que eu não estou entendendo. Tem BA que está lá, some de uma hora para outra, depois ela volta. Quando você Tá deixando não a gente souber, doido. como você não souber, tiver qualquer problema com o sistema, gente, vocês fazem o seguinte. Liga para o Gustavo, coordenador do curso, que ele sabe tudo do sistema. Aí eu tenho certeza ele vai ajudar vocês, tá? É o último arquivo. Deixa eu ver ele aqui. Ah, porque ele estava em PDF, PDF eu tenho que anexar de novo. Então, peraí, quem falou que não estava aqui estava certo, mas estará em breve. Ah, peraí, gente. Não é isso que eu quero. Prontinho, já está lá para vocês. O quadro de cabimento de recursos, tá? Por que esse quadro é importante? Vou até ver se eu abro ele aqui para vocês também. É importantíssimo para vocês saberem qual que é o recurso cabível contra cada ato. Né? Então, eu fiz esse quadrinho. Quer ver? Eu vou abrir ele aqui, vou fazer o share de tela. Para vocês terem uma ideia do que está nele. Tá aqui. Quadro de cabimento de recurso, olha só. Apelação. Né? Aí eu pus, ela era cabível contra a sentença e o artigo. O agravo de instrumento, algumas decisões interlocutórias, o artigo, o agravo interno, contra a decisão monocrática proferida pelo relator, o artigo, tá? Para quê? Para que vocês possam estudar de forma organizada para a prova, né? E saber qual que é o recurso cabível contra qual decisão, tá? Para quê? Para que quando vocês façam recurso, o recurso de vocês seja conhecido. Ele não esbarre aqui no pressuposto do cabimento, tá? Bom, o segundo, gente, pressuposto é o da legitimidade, tá? Quem que é parte legítima? Quem pode interpor recurso? Não é qualquer um, não. Está no artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, seja como parte ou fiscal da ordem jurídica, tá? Então, obviamente que as partes podem recorrer da decisão. O Ministério Público também pode recorrer em dois momentos. Ele pode recorrer quando ele for parte, que aí ele recorre como qualquer outra parte pode recorrer, acho normal isso, mas é muito difícil o Ministério Público ser parte no processo civil. Normalmente, no processo civil, ele não atua como parte, ele atua como fiscal do ordenamento jurídico. Como assim, professora? Ele fica lá fiscalizando, ó. Né, vendo se está tudo certo, ou seja, sempre que tem um incapaz, o Ministério Público acompanha o processo e dá parecer, tá?
E esse terceiro prejudicado, professor, está aqui no parágrafo único, gente. Ele é um terceiro, ele não participou do processo, mas aquela decisão está prejudicando ele. Então, ele é um terceiro prejudicado, ele quer poder participar do recurso e mudar a decisão, tá? Mas ele tem que mostrar como que aquela decisão o prejudica. Ok, gente? Antes de eu passar para o próximo, só lembrar aqui do litisconsórcio. Vocês lembram o que é litisconsórcio, gente? Mais de um autor ou mais de um réu. Então, digamos o seguinte. Deixa eu ver quem que eu vou pegar para Cristo aqui nessa sala hoje. Vitória. Vitória fala assim, gente, essa vida no isolamento, na pandemia, tá tão triste. Sabe o que eu quero? Quero ter aula sábado à noite. E aí ela ajuiza uma ação contra a família, tá? Ela, o Emanuel também concorda com ela, né? E o Ricardo. Os três ajuizam uma ação, litisconsórcio ativo, contra a família, obrigação de fazer, eles querem ter aula sábado, né? Bom, pedido julgado improcedente. Quem pode recorrer? Vitória, Emanuel ou Ricardo? Só a Vitória recorre. Se o recurso dela for provido, o dos outros também vai ser. Se o dela for provido, o benefício vai ser para os outros também, porque o pedido era o mesmo, vocês concordam? Então, por isso que o artigo 1005 fala o seguinte, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveitam, salvo, obviamente, se distinto ou opostos os interesses, tá? Bom, o terceiro, gente, é o interesse recursal. Nós vamos ter que voltar lá no 96. Olha aqui, cadê o meu 996? Tá aqui, ó. O recurso pode ser interposto pela parte vencida. Presta atenção aqui. O recurso pode ser interposto pela parte vencida. Presta atenção nessa palavra aqui. Vencida. Vencida, gente. Se eu perguntar para o meu sobrinho de 4 anos, João, o que é uma parte vencida? Ele falou, quem perdeu. Por quê? Porque quem perdeu, gente, é que teve prejuízo. Então, só quem perdeu pode interpor recurso. Vou voltar aqui. Isso eu quero falar olhando para vocês. Só quem perdeu pode interpor recurso. Agora, vamos lá. Se o pedido é julgado procedente, quem que perdeu? A parte ré. A parte ré. Logo, Kênia, se eu tiver um pedido que julgou improcedente, um pedido que foi julgado procedente, quem vai poder interpor recurso? A parte ré. Agora, se o pedido foi julgado improcedente, quem pode interpor recurso? A parte autora. Logo, se o pedido for julgado improcedente, é o autor que pode interpor recurso. Vocês têm que fazer esse raciocínio jurídico, gente. Não vai ter jeito, vocês vão ter que fazer. Porque na prova, eu não vou perguntar quais são os pressupostos de admissibilidade. Na prova, eu vou tacar um exercício para vocês. Eu vou tacar um caso. Né? Então, eu vou tacar um caso assim. Quem ajuizou uma ação de indenização por danos morais contra o André? Pedido foi julgado improcedente. Responda. Letra A. Quem pode interpor recurso? Quem pode? Quem fez a ação. Autor. O autor. Que é a Kênia. Deixa eu te contar uma coisa. Você respondeu certo, mas se fosse na prova, você tirava 0. Olha o perigo. Sério? Por quê, professora? Porque eu não quero que vocês respondam o autor, quem fez a ação. Eu quero que vocês respondam o nome. É para vocês responderem de acordo com o problema, tá? Então, eu deveria responder. Kênia. Uma palavra. Uma palavra. Ganhava 5 pontos. Né? Tem que nominar. Tem que nominar. Se quiser responder carioca também, eu deixo. Tem que nominar para responder de acordo com o problema. Tá? Outro detalhe aqui, gente. Agora, Dani, vamos voltar para a sua pergunta lá de trás. E se o pedido foi julgado parcialmente procedente? E se eu ajuizei uma ação de indenização por danos morais contra o Ricardo, pedindo 10 mil de indenização e o juiz só julgou procedente 5 mil? Quem pode interpor recurso? As duas. Isso é sucumbência recíproca. Quem está falando comigo nesse momento? Eu, Emanuel. Emanuel, porque o seu áudio está baixinho, mas você está arrasando hoje, gente. Emanuel, hoje, eu escuto ele como um sussurro. Vou até olhar se é meu áudio aqui. Não é meu áudio que está baixo.
Eu escuto ele como um sussurro, mas só escuto verdades. É isso mesmo, Emanuel. Tá certíssimo. Olha só. Parcialmente, se eu perdi algo, tá? Tanto eu quanto a outra parte pode. Parcialmente procedente ou parcialmente procedente, sucumbência recíproca, as duas partes podem ter por recurso. Da mesma forma, gente, imagina o seguinte. Saúde. Amém. Ó, hoje de manhã eu tossi, agora eu tô espirrando. Tá achando que eu tô com coronavírus, né? Mentira, gente, tô não, tá? Isso chama baixa umidade de ar, né? Minha garganta hoje passou o dia inteiro seca. Tô tomando água igual uma doida. Mas vamos continuar aqui, presta atenção aqui. Então, a juíza é uma ação contra o Ricardo, indenização por danos morais. Pedi 10 mil. O juiz julgou parcialmente procedente, condenando o Ricardo a me pagar R$ 9.990. Vou repetir, R$ 9.990. Quanto que eu ganhei? R$ 9.990, professora. Quanto que eu perdi? R$ 10. Quem pode interpor recurso nesse caso, gente? Quem pode interpor recurso nesse caso? Tanto o Ricardo quanto você. Tanto o Ricardo quanto eu. Perfeito, tá? Se eu perder R$ 1, eu posso interpor recurso, mas a outra parte pode também. Tá? Se for parcialmente procedente, não interessa quem ganhou mais, quem ganhou menos. Eu tive prejuízo de R$ 1, eu posso interpor recurso, tá? Então, quem tem interesse recursal? Aquele que sofreu algum tipo de prejuízo, tá? E aí eu queria que vocês lembrassem o exercício que a gente fez aqui na sala, tá? Na sala foi ótimo, né? Aqui na aula. Julgou o pedido procedente, réu vai interpor recurso. Julgou parcialmente procedente, autor vai interpor recurso. Não, julgou totalmente procedente, réu vai interpor recurso. Julgou improcedente, autor vai interpor recurso. Julgou parcialmente procedente, os dois podem recorrer. Tá? Depois, quando vocês estiverem assistindo essa aula, anota isso. Bom, e o último é fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer. Na verdade, gente, isso é um requisito negativo. O requisito é a ausência de fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer. O que não pode acontecer é existir esse fato impeditivo e extintivo. Exemplo, fui condenado a pagar 5 mil. No dia seguinte eu paguei. Peraí. Se no dia seguinte eu paguei, o que eu tô falando, gente? Que eu concordo com a decisão. Que eu concordo. E aí eu não posso interpor recurso, que seria contraditório. Né? Preclusão lógica. Tá? E aí é um fato extintivo do meu direito de recorrer. Tá? Não pode existir nenhum fato que impeça ou extinga o meu direito de recorrer. Gente, eu termino aqui os pressupostos intrínsecos, tá? Vocês têm alguma dúvida? Michele, só uma curiosidade processual. Quando tem quando tem a como é que chama aí a sucumbência recíproca, o prazo para apresentar o recurso, ele é dado aos dois simultaneamente. E como que é feita o prazo é dado aos dois simultaneamente. Ok. Tá? A contrarrazão da mesma maneira. Da mesma maneira. Ok. Obrigado. Gente, de nada. Agora a gente entra nos pressupostos extrínsecos que tem a ver com o exercício do direito de recorrer. Como eu recorri, tá? Aí vamos lá. Primeiro, tempestividade, ou seja, o recurso foi interposto no prazo legal. E aí, gente, a vida de vocês ficou fácil demais. Por quê? Antigamente eu tinha recurso de 8 dias, de 10 dias, de 5 dias, de 15 dias. Agora é o seguinte, prazo para interpor recurso, 15 dias. Prazo para interpor recurso, 15 dias. Com uma única exceção, que são os embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias, tá? E aí eu volto aqui para vocês para a gente conversar sobre isso. Gente, então eu vou perguntar para vocês. Qual o prazo para interpor recurso? O que vocês vão responder? 15 dias, salvo 15 embargo dias. de declaração. Salvo embargo de declaração, cujo prazo é de 5 dias. Então, o prazo para interpor recurso é de 15 dias. Salvo embargo de declaração, que é só 5. É só decorar isso. Decora isso, tá? Bom,
Ou seja, tempestividade é analisar se o recurso foi interposto no prazo correto ou não. Se foi dentro do prazo de 15 dias ou se é embargos no prazo de 5, preencheu este pressuposto. Tá? O próximo é regularidade formal, que eu vou fazer um negócio aqui. Não, tá aqui, ó. Estão vendo o código aí agora, na minha tela? Sim. Presta atenção aqui. Olha o artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá os nomes e qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, o pedido de nova decisão. Ok? Volto aqui para vocês agora e pergunto um negócio para vocês aqui. Esse artigo lembrou vocês de quê? 319. 319. Dos requisitos da petição inicial. Ou seja, os recursos, gente, também são atos solenes e também tem forma prevista em lei, tá? Eu dei um exemplo para vocês aqui da apelação, tá? Esse daqui é o exemplo da apelação, mas outro exemplo, tá? 1016 é do agravo, olha. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Aí vem os requisitos dele. Ou seja, quando a gente fala no pressuposto extrínseco da regularidade formal, eu estou falando que quando você interpõe o recurso, você tem que observar os requisitos que tem que ter na petição daquele recurso. Tá? É simples. É observar o que tem que ter na peça daquele recurso. Aí cada recurso vai ter o seu. E eu vou ensinar um por um para vocês. Tá? E o último pressuposto é o preparo, Danita. Prepara, que agora é hora. O que é preparo, gente? Pagamento de custas processuais. Vou contar um trem para vocês. Quando eu ajuizei a ação, eu paguei as custas. Por quê? Para quê? Para que o judiciário resolvesse meu conflito. Aí o judiciário resolveu, ele cumpriu, né? Ele me entregou a resolução do conflito a partir de uma sentença. Mas eu não gostei. Eu quero que ele reveja. Para ele rever, eu tenho que pagar custas de novo. Então, para interpor recurso, eu tenho que pagar custas. É a primeira coisa que eu estou falando que eu quero que vocês lembrem. Vou repetir. Para que eu interponha recurso, eu tenho que pagar custas. Para que eu interponha recurso, eu tenho que pagar custas. First thing, ok? Primeira coisa é isso, tá? Bom, agora, todo mundo tem que pagar essas custas, professora? Mais ou menos. Tem que pagar essas custas, todo mundo. Exceto Ministério Público, Fazenda Pública e quem tiver justiça gratuita. Quem não tem que pagar custas? Ministério Público, Fazenda Pública e quem tiver justiça gratuita. Tá? Oi? Ok, gente? Quem não paga custas? Ministério Público, Fazenda Pública ou quem tiver justiça gratuita. Fora isso, todo mundo tem que pagar as custas. Quando você interpõe o recurso, você já entra lá, né, com a guia paga. E o que eu preparo? São essas custas, né, a taxa judiciária e o porte de remessa e retorno. Deixa eu explicar esse porte de remessa e retorno para vocês. É só vale para processo físico. Por quê? Imagina que eu estou lá em Manga, eu interpus o recurso lá. Quem que vai mandar para a segunda instância que está em Belo Horizonte? O judiciário, o juiz da primeira instância. Recurso não vem voando, recurso não se materializa. Então, eu tenho que pagar uma lote, né? Tanto para ele ir quanto ele para voltar depois da decisão. Esse é o porte de remessa e retorno. Porte de remessa e retorno só é devido em processo físico. Processo eletrônico não tem, porque aí a gente abre um computador, cada um da sua própria casa. Tá? Ah, professora, esqueci de pagar as custas. E aí? E aí o juiz vai te dar um prazo de 5 dias, tá? Mas você vai ter que pagar em dobro. Professor, e se nesses 5 dias eu não pagar? Aí você vai sofrer o que a gente chama de pena de deserção. O que significa isso? Seu recurso está deserto, tá? Não vai ser conhecido. E se eu pagar a menos? Aí o juiz te dá 5 dias para você complementar o valor, tá? Então, o que é fazer o preparo? É pagar as custas mais o porte de remessa e retorno.
Lembrando que porte de remessa e retorno é só para processo físico. Eletrônico não precisa. Ok? Michele, Tá só um minutinho, ok? Segundo, pode falar, pode falar. pode acontecer do juiz arbitrar as custas de recurso, né? Uhum. E a pessoa não se atentar que tinha justiça gratuita, fazer o pagamento das custas e depois recorrer? Aí ela pode pedir um estorno, mas boa sorte pedindo esse estorno, tá? Professor, Ok. Oi. a gente sempre ouve falar sobre a questão da hipossuficiência e tal, mas eu nunca ouvi falar de um parâmetro, sabe? Existe alguma tabela que fala, olha, até tanto, a pessoa que ganha Não. até tanto, não? Ué, mas e aí como é que fica isso? Eu tento na tora e pronto. Aí às vezes o juiz pede seu contra-cheque, seu imposto de renda, tá? E ele vai julgar de forma subjetiva se eu sou ou não Pobre no sentido legal. hipossuficiente. É. Sem um parâmetro fica difícil, né? Mas tudo bem. Outra coisa, gente, vamos lá. Então, vamos, recapitulando, tá? Preparo. As custas mais o porte de remessa e retorno. Porte de remessa e retorno só para o processo físico. Para o processo eletrônico não tem. Tem só as custas, tá? Quem não paga? Quem tem justiça gratuita, Ministério Público e Fazenda Pública. Tá? O resto todo mundo tem que pagar. Como é que eu comprovo que eu paguei? Quando eu interpus o recurso. E se eu não pagar? O juiz vai me dar 5 dias para pagar, tá? Se eu não pagar nesses 5 dias, e aí eu tenho que pagar em dobro. Se eu não pagar nesses 5 dias, eu vou sofrer pena de deserção e o meu recurso não vai ser conhecido, tá? E se eu pagar a menos? Ele vai me dar 5 dias para pagar, mas aí não é em dobro, tá? E ele pode até relevar essa pena e me deixar não pagar em dobro, no caso eu não ter feito, se eu apresentar um justo motivo, tá? Bom, gente, a matéria é essa. Eu quero na próxima aula que vocês me lembrem da gente dar uma revisada nisso antes da gente entrar, né, na matéria realmente da semana que vem. Só fazendo uma recapitulação. Quando eu interponho o recurso, tá? Eu interponho no juiz onde eu ajuizei a ação, tá? O juiz da primeira instância manda a parte contrária apresentar as contrarrazões, sobe para a segunda instância, e aí o relator, antes de mandar o processo ser julgado pelo colegiado, ele sozinho vai analisar se aquele recurso preenche todos os requisitos processuais, todos os requisitos de admissibilidade, tá? Se preencher, o recurso é conhecido. Se não preencher, o recurso não será conhecido. Quais requisitos são esses? Os 7 que a gente acabou de estudar, tá? Gente, dúvidas? Vou parar a gravação agora, mas se alguém tiver dúvidas, pode